Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microfisioterapia veterinária. A gente vai receber o médico veterinário Luiz e vamos bater um papo legal sobre a microfisioterapia. Eu já vou convidar o Luiz, ele já tá aqui online. Oiê, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Quer se Boa conexão aí? apresentar? Tá aqui? Eu acho que sim. Gente, tá tudo bem com o som, tá tudo bem com o vídeo, tá tudo certo, tá travando. Acho que tá tudo bem. Nos Quer que eu me avise. apresente, Acho que então? tá tudo bem. Por favor. Bom, meu nome é Luiz Stetner, sou médico veterinário, trabalho com algumas terapias complementares, terapias holísticas, então a microfisioterapia, é claro. Fora a microfisioterapia, também tem quiropraxia veterinária, theta healing, tem bioalinhamento também, terapia manual sutil, que é uma soltura de face, é bastante interessante também, reiki, enfim, algumas outras terapias que eu acabo agregando bastante dentro de uma sessão. E aí a gente faz o que a gente chama hoje, né, de medicina veterinária integrativa, que aí são várias técnicas na mesma sessão, tudo pelo bem do animal. Legal. Luiz, eu tenho. Vamos começar, tipo, no comecinho, né? Eu queria saber muito o que é a microfisioterapia, como ela funciona. Vamos lá. A microfisioterapia ela foi criada na década de 80, então é uma técnica nova, é uma técnica francesa, foi criada pelo Daniel Grosjean, se eu não me engano, acho que é Daniel Grosjean, e Patrice Benini. São os dois criadores da técnica, os dois franceses, são dois osteopatas fisioterapeutas. É, e aí essa técnica eles criaram, enfim, coletando dados das sessões de osteopatia e sempre unindo o que eles achavam, por exemplo, na osteopatia, em tecidos moles principalmente, junto com sentimentos e sintomas que as pessoas tinham. E eles começaram a perceber que existia uma correlação, às vezes, de um sintoma em um local, por exemplo, que estava sempre travado, que estava sempre com algum tipo de restrição de mobilidade, principalmente de face e de tecido mole. E aí eles começaram a estudar melhor e hoje em dia a microfisioterapia ela é baseada praticamente na embriogênese, ou seja, a gente estuda lá os tecidos lá do embrião que dão origem no corpo inteiro e a partir desses estudos hoje a gente consegue correlacionar, por exemplo, unindo também um pouco de medicina germânica, a gente consegue correlacionar os sintomas com os tecidos que apresentam. Os sintomas não, desculpa. A gente consegue correlacionar algum tipo de conflito, algum tipo de situação traumática com o sintoma do tipo de tecido que está sendo apresentado. Então, entrando mais em medicina germânica do que exatamente quatro tecidos principais no organismo e cada tecido desse dá origem a vários órgãos, vários outros tecidos no organismo e cada tecido desse é responsável por um tipo de situação. Então, através disso, a gente consegue ter um entendimento muito melhor da doença. E para terminar de apresentar a técnica é 100% manual. Então, existem os mapas que a gente segue hoje, que eles fizeram nos estudos lá atrás, e dentro desses mapas existem os pontos onde a gente vai tocando, a gente vai vendo onde tem algum tipo de restrição de mobilidade, restrição de energia, cada um fala de uma maneira, e aí a gente vai em outros pontos, seguindo sempre os mapas, e é como se a gente estivesse mostrando para o organismo
olha, aqui está o seu conflito interno e essa maneira de você fazer a resolução desse conflito. Você não precisa mais responder ao estímulo desse conflito. Então, a microfisioterapia, basicamente, muito basicamente, é assim. É bem complexo, né? Porque você explicou, explicou, e eu tô aqui tentando digerir tudo que foi dito. Então, pelo que eu entendi, a microfisioterapia, você usa o físico, mas você também consegue tratar o emocional. É isso. Sim, vamos lá. Para microfisioterapia, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui, por exemplo. Toda vez que a gente passa por algum tipo de situação que seja traumática para o nosso organismo, mesmo que seja consciente ou não, ou seja, que tenha um DHS, que aí vem da medicina germânica, então precisa ser uma situação inesperada, uma situação vivida em isolamento, ou seja, eu não consigo explicar para ninguém exatamente como eu estava me sentindo. E precisa ser dramática, ou seja, precisa ter o drama, precisa ter o sofrimento. Se tiver essas três coisas, pode ter tido um DHS. Quando a gente tem essa situação traumática, nosso organismo pega essa situação que não foi legal para ele e guarda os 5 sentidos desse momento, dessa situação. E guarda na memória celular em algum tipo de tecido, depende da percepção dele no fato na hora, e guarda como se fosse um anticorpo para a defesa dele. Então, toda vez que o organismo se sentir que um daqueles 5 sentidos forem ativados da mesma maneira que foi daquela vez onde foi traumático, ele vai acabar reagindo de uma maneira para se defender, para aquela situação não acontecer de novo. Uma coisa muito fácil de explicar, que eu gosto de explicar, problema de pele, principalmente em animal. Para gente, problema de pele, quando não tem coceira, é contato, é perda de contato. Ou seja, o animal tinha algum tipo de contato que foi perdido, e nessa perda foi vida em isolamento, foi dramática e foi inesperada, e o organismo dele respondeu, deixando a pele mais sensível para ele sentir qualquer tipo de contato mais fácil. Então, é uma resposta natural do organismo perante algum evento, algum acontecimento que ele teve. Então, para a gente dar micro as doenças, os sintomas, nada mais é do que uma resposta natural do organismo também. Deu para entender um pouquinho mais? Deu pra entender sim. E não, é porque é muito difícil a gente escutar falar dessas técnicas e depois quando você começa a escutar, você percebe que é muito mais complexo, né, do que realmente você pensou que fosse. É, bem isso. E como é feita a sessão? Bom, a sessão, geralmente, eu, pelo menos, quando é pequenos animais, cachorro, gato, eu gosto de fazer a domicílio, assim o animal fica mais tranquilo dentro da casa dele, do ambiente dele. E quando é cavalo, logicamente, na hípica, dentro da cocheira. A sessão, basicamente, eu gosto de trabalhar algumas coisas antes da sessão de micro, por exemplo, fazer sempre uma soltura de face, que relaxa muito eles, com a terapia manual sutil. Mas a sessão de micro, eu toco o animal e eu vou seguindo os mapas da apostila. E praticamente cada página da apostila tem um significado e tem um tipo de lesão envolvido. Então, conforme eu vou fazendo a pesquisa no corpo do animal, eu consigo identificar essas lesões que estão ativas no corpo dele, no organismo dele, e às vezes a gente consegue até mesmo pegar uma data de quando aconteceu aquele trauma, quando aconteceu aquela situação inicial. Justamente para às vezes a gente tentar entender se está no ambiente ou não essa situação, porque o corpo dele continua reagindo. Então, existem algumas situações traumáticas, por exemplo, que elas estão presentes no dia a dia. Então, dificilmente a gente vai ter a cura do problema se a gente não mudar a rotina ou mudar o que está causando tudo isso. Então, a gente vai, às vezes, atrás de data, essas coisas, mas realmente para a gente conseguir ir atrás da causa real do problema. Porque não adianta muito eu ficar fazendo sessão de micro toda semana, todo mês no animal, sendo que a causa continua presente.
Então, às vezes a gente consegue até mesmo achar uma data. E basicamente é isso. Eu vou fazendo a pesquisa no animal, segundo os mapas que eu tenho na apostila, e eu vou conseguindo achar as lesões, e aí eu consigo correlacionar as lesões, às vezes com algumas datas, e a própria resolução do conflito também já está dentro dessa pesquisa, dentro do mapa que eu sigo na apostila. Então, é uma sessão onde o animal sempre relaxa muito. Às vezes eles começam um pouco agitados, mas passam alguns minutos, eles já relaxam bastante, mostram um relaxamento bem grande. E quando praticamente eles terminam a sessão quase dormindo, a maioria deles. E a gente tem resultados bastante interessantes, principalmente com essas doenças mais crônicas, onde a medicina tradicional não teve um efeito tão bom, tão legal. E aí, às vezes, recorrem para microfisioterapia e a gente consegue ter um resultado bem legal. Então, através desse mapa, você consegue saber até quanto tempo atrás aconteceu, enfim, o trauma, o evento. Mais ou menos isso. No mapa, a gente vai atrás da lesão, e aí quando cada microfisioterapeuta trabalha de uma maneira diferente. Tem pessoas que eu conheço, veterinários que trabalham com a microfisioterapia, que, por exemplo, acham a data para cada lesão que eles acharam. Eu gosto de achar a data para a lesão mais importante ou para a lesão que vem repetindo sempre ali nos mapas. E aí a gente consegue achar a data perguntando para o corpo, para a biologia do corpo, e não é nada de energia, não é nada de espiritismo, é a simples biologia muscular que tem uma resposta positiva e uma resposta negativa. E aí a gente faz o teste, é igual o teste do O-Ring, não sei se vocês já ouviram falar ou não, que quando você condiz com a Não. verdade, você consegue travar, você tem força muscular, e quando você não condiz com a verdade, você perde a força muscular e você tem a abertura do O-Ring, né? E é basicamente uma resposta muscular biológica entre positivo e negativo. Se o que eu estou perguntando para o corpo ali condiz com a verdade do corpo, vai ser positivo, eu vou ter tônus muscular e eu consigo sentir na minha palpação. Se a resposta for negativa, eu também consigo sentir, o tônus muscular vai perder e o músculo fica relaxado. Então é uma palpação super leve e que a gente consegue às vezes cobrir algumas respostas e algumas datas através dessa palpação. Ah, legal. E quando a gente sabe que é o momento de procurar a microfisioterapia? Então, microfisioterapia, quando procurar sempre, dá para a gente fazer tanto da maneira preventiva, quanto também fazer como tratamento. Então, basicamente, a gente pode tratar qualquer coisa com microfisioterapia. Dá para a gente melhorar muito o funcionamento biológico com a microfisioterapia. Então, eu particularmente, eu pego muito problema de pele crônico. Já cheguei a pegar animal que estava tomando corticoide há 2, 3 anos e mesmo assim não conseguia melhorar, não evoluía o problema de pele. E com 3, 4 sessões de micro, a gente teve um resultado muito legal, parou de tomar corticoide, voltou a ter uma vida mais ativa, enfim. Então, pra gente, acaba que sempre chega aquelas doenças onde já tentaram de tudo e não conseguiram, aí ouviram falar da micro, e aí chega pra gente. Mas não precisa esperar chegar nesse ponto. Com a microfisioterapia, a gente consegue abordar muitas doenças, muitas síndromes, problemas comportamentais principalmente também. Então, basicamente, assim, se você quer um tratamento efetivo para o seu animal, que seja orgânico, que não use medicamento, não use nenhum tipo de equipamento, a gente trabalha com as mãos e trabalha com a biologia do organismo. Então, é um tratamento muito bom que a gente pode utilizar para tudo. Não estou dizendo que o medicamento não funciona, que o medicamento não deve ser usado. Deve ser usado sim, mas nas horas corretas. Não igual a gente vê alguns colegas que animal tem problema de pele, dá antibiótico, anti-inflamatório e corticoide. É um combo geral, parece que virou receita de bolo e vai embora. Então, sou a favor de medicamento também, mas eu acredito que cada coisa tem a sua hora. Então, a micro dá pra gente até englobar junto com o medicamento. Não quer dizer que seja uma terapia
ah, só porque é uma terapia orgânica, holística, manual, é totalmente avessa ao medicamento. Não, cada coisa no seu lugar e dá sim pra gente trabalhar tudo junto. E como é o tratamento da microfisioterapia? Você, tipo, faz várias sessões, em uma sessão você consegue resolver o problema do animal? Muito boa essa pergunta. Então, a gente trabalha com a biologia. Na verdade, a gente é só uma ferramenta ali. Então, toda vez que eu faço uma sessão de microfisioterapia no animal, eu estou trabalhando para a biologia dele. Então, eu estou pegando aquele problema que eu detectei ele na minha mão, na minha palpação, na minha pesquisa, e eu estou mostrando para o organismo dele, dizendo, ó, o problema é esse e a resolução é essa. Mas a biologia é muito individual. Tem animal que tem metabolismo mais lento, tem animal que tem metabolismo mais rápido. A característica de cada animal também muda. Então, tem animal que, querendo ou não, é um animal mais carente, é um animal mais deprimido no sentido mais neurológico, de ser ativo ou não. E isso também vai acabar mudando a resposta dele ao tratamento. Então, eu gosto muito de dizer que na microfisioterapia e até na quiropraxia, outras terapias que eu trabalho, o corpo do animal é quem vai dizer o número de sessões que a gente vai precisar e o intervalo entre sessões. Eu gosto de sempre, entre a primeira e a segunda sessão, dar um intervalo de 30 dias, porque eu acredito que o corpo tenha que passar pelas 4 fases da Lua, que seriam 28 dias, mas a gente arredonda para 30, para poder ter uma resolução completa dos processos internos. Então, eu gosto da primeira sessão para a segunda, fazer um intervalo de 30 dias, e aí na segunda sessão a gente vê o quanto que ele respondeu, o quanto ele não respondeu, o que a gente achou ainda de muita lesão, o que a gente não achou de lesão na nossa pesquisa da microfisioterapia, e aí a gente já consegue colocar, meio que ter uma ideia de quanto tempo a gente ainda vai precisar tratar ele, quantas sessões vai precisar e se o intervalo entre as sessões está ok ou não. Então, geralmente é isso. É uma sessão, 30 dias a segunda. Se for preciso mais sessões, daí a gente vai conversando e vai vendo como é que o animal reage para a gente poder saber o que fazer ou não. Entendi. E a microfisioterapia, ela tem essa capacidade de apagar essa memória do corpo, ou Não, não? não. Na verdade, essa memória, assim, a gente não pode dizer 100%, porque a microfisioterapia ainda é uma terapia que está sendo ainda estudada, os criadores ainda estão vivos, então eles ainda estão criando mais técnicas dentro da microfisioterapia, ela ainda está evoluindo. Então a gente não pode dizer 100% de certeza que apaga ou não apaga. Mas o que a gente sabe até hoje é que não, a gente não apaga a memória, a única coisa que a gente faz é tirar o organismo do conflito, ou seja, tirar o organismo daquela situação onde ele acha que ele está no meio do conflito e que ele está com o simpático ativado porque ele está em perigo de vida entre luta ou fuga. E aí a gente mostra para o organismo falando, ó, você não está no meio desse conflito mais, você pode relaxar porque você não precisa mais se defender dessa situação. Então, na verdade, a micro coloca as coisas meio que na ordem. Então, assim, às vezes o animal está se defendendo de um contato que ele já perdeu, a micro chega lá e mostra para ele, fala, ó, esse contato já foi perdido, mas não é mais traumático, você não precisa mais tentar ter algum tipo de contato de novo, deixando a pele mais sensível, porque isso já ficou no passado, você não precisa mais se defender nesse momento dessa situação. Então, é como se a gente diminuísse a resposta do organismo perante a esse evento. Mas apagar a memória, não, acho que é uma memória, essa é a opinião pessoal, é uma memória de defesa como se fosse anticorpo. Ele acaba ficando lá durante muito tempo, se não para a vida inteira, porque é uma defesa do organismo. Então, às vezes, como na barriga da mãe, o animal, a pessoa passou por uma situação, o organismo dele gravou aquela memória. E às vezes, daqui a 20 anos, quando ele nasceu, quando ele tiver 20 anos, ele passou por uma situação idêntica. O corpo dele vai reagir da mesma maneira para se defender. Porque já passou por aquilo e já vai ter uma defesa, como se fosse um anticorpo mesmo gravado no organismo dele. Então é como se você recondicionasse o organismo para aceitar a situação de uma forma diferente. Mais ou menos isso. Não dá para a gente forçar o organismo
Às vezes algumas pessoas até usam uma palavra que agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro e eu falo ela, mas é, a gente mostra para o organismo a situação atual. Então, é meio que a gente estivesse mostrando, falar, ó, resolve essa situação porque você não está mais em perigo, você não está mais no conflito. Então, é mais um aviso e uma ajuda do que realmente um tratamento, que eu estou fazendo o tratamento no animal. Só estou mostrando para o organismo dele a maneira como o organismo tem que se livrar daquilo, ou tem que responder, ou tem que relaxar e parar de responder sobre isso. Ah, certo. Me veio uma dúvida agora que a gente ficou falando de microfisioterapia. O porquê do nome microfisioterapia? Porque até agora não me parece nada com a fisioterapia normal. Esse nome aqui no Brasil é um nome bem, bem peculiar, né? Vamos lá. O nome correto da técnica é microkinesioterapia. Então, quando veio para o Brasil, o Instituto Salgado, que tem a patente do curso aqui no Brasil hoje em dia, e, se não me engano, em Portugal também, e em Miami, Estados Unidos, enfim, ele trouxe esse nome, microfisioterapia, como se fosse meio que uma tradução ali do nome, mas em humanos, as únicas pessoas que podem fazer essa terapia são fisioterapeutas. Então, essa terapia ela é exclusiva para fisioterapeutas humanos e veterinários. Então, esse nome veio mais para abranger uma classe da área da saúde, que são os fisioterapeutas, do que realmente ter a ver com a fisioterapia. Porque o nome correto é microkinesioterapia. Então, é como se fosse uma tradução mais correta, seria microcinesiologia terapia, alguma coisa do tipo. Então, eles acabaram adaptando o nome, ficou um nome mais comercial também, porque é mais fisioterapeuta que faz. Aliás, depois, se eu estiver falando besteira, alguém quiser me corrigir, fica à vontade. Mas é basicamente isso. É microfisioterapia, porque é mais o nome comercial do que realmente ter a ver com a fisioterapia. Certo, entendi. E pelo que eu entendi, serve para identificar qualquer tipo de trauma, de doença, de tudo. Então não tem um limite para isso. Não, não tem, porque pra gente, pra microfisioterapia, igual eu falei no começo, toda situação que a gente passa, que seja traumática, nosso corpo vai se defender de alguma maneira. Então, se a gente pegar os tecidos, por exemplo, já indo um pouquinho mais para a medicina germânica, que tem a mesma linha de pensamento, é, são 4 tecidos embrionários. Então, endoderme, são 3 na verdade, né? Endoderme, mesoderme e a ectoderme. O mesoderma, a gente, na medicina germânica, dividiu em 2, mesoderma antigo e novo. Então, cada tecido desse embrionário, ele está correlacionado com algum tipo de situação. Então, por exemplo, endoderma é situação vital. Se a gente pega o mesoderma antigo, já é situação de proteção, perda de proteção. O mesoderma novo já é mais correlacionado com impotência e desvalorização. E o ectoderma já é correlacionado com contato. Então, a gente, sabendo desses tecidos e estão correlacionados com essas funções, às vezes o paciente chega para a gente com problema em estômago, sabendo qual que é a curvatura, se é maior ou menor, eu já sei qual que é o tecido envolvido, eu já sei qual que é o conflito que está ativo, qual que é o conflito que está envolvido também. Então, para a gente da microfisioterapia, do pessoal que estuda medicina germânica também, praticamente todas as doenças, na verdade, é uma resposta natural do organismo. Então, sim, a gente abrange praticamente qualquer doença, qualquer síndrome, qualquer mudança de comportamento, porque para a gente é basicamente tudo uma resposta natural do organismo. Muitas vezes uma resposta exacerbada que não precisa ter, mas por algum motivo ele está tendo essa resposta a mais, por exemplo, alergia, até mesmo alergia na gente, pessoa que tem rinite crônica, pessoa que tem dermatite, tem, por exemplo, caspa, enfim, são coisas crônicas que a gente tem no dia a dia, que nada mais é do que o nosso organismo respondendo aos estímulos que a gente recebe no dia a dia, ou que a gente recebeu no passado e ele continua se defendendo no presente.
Então, a microfisioterapia entra, sim, em praticamente qualquer doença. Não significa que vá tratar qualquer doença também. Não é nenhuma mágica, não é nenhum tratamento. Nossa, agora a microfisioterapia vai salvar meu animal. Tudo que já foi degenerado, infelizmente, a gente não consegue fazer o corpo se regenerar. Então, algumas coisas, principalmente ossos, cartilagem, por exemplo, osso, algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue, não tem o poder de fazer voltar e fazer o corpo se regenerar. Mas, às vezes, a gente consegue, sim, dar uma pausa no processo, consegue melhorar o funcionamento biológico do animal e consegue, às vezes, mudar a percepção do animal perante ao fato que foi ocorrido, ao fato que está ocorrendo e às vezes a gente consegue ter uma resposta bem legal também. Então, a microfisioterapia, o tratamento dela é mais sistêmico, é envolvendo todo o sistema que o animal está envolvido. Sim, a gente trabalha com a biologia inteira do animal. Não é, apesar da gente querer trabalhar um sintoma, na microfisioterapia a gente acaba trabalhando o sistema inteiro, a biologia inteira do animal. Porque se a gente for falar em sistema nervoso, quando o animal está no conflito ativo, por exemplo, ele está dentro, o sistema nervoso dele está ativo é o simpático, que é luta ou fuga. Então, o corpo inteiro dele acaba funcionando de uma maneira onde a sobrevivência dele é a única coisa importante. Então, ele deixa de fazer algumas coisas, deixa de produzir algumas coisas, porque não é necessário para ele sobreviver naquele momento. É aquela coisa, quando você está na selva, fugindo de um leão que está correndo atrás de você, é importante você, por exemplo, digerir o pão que você acabou de comer? Não, é importante você ter sangue nos músculos, ter força muscular, ter sangue no pulmão para oxigenar todo o seu corpo, aumentar o batimento cardíaco, aumentar a função respiratória para você poder fugir. Então, quando a gente faz a micro, a gente tira o animal desse sistema simpático e traz ele para o parasimpático, que é onde acaba acontecendo o relaxamento e acontecem os sistemas finos do corpo. O sistema imune funciona melhor, o sistema digestório funciona melhor, enfim. O corpo tem uma capacidade de cura maior e tudo mais, porque outro exemplo, quando você está com o simpático ativo, o que é mais importante? Seu organismo lutar contra uma bactéria que está no seu intestino, te causando mal, ou você fugir do leão? Então, ele dá prioridade a alguns sistemas que a longo prazo, isso vai te deixar de uma maneira... A sua vida não vai funcionar, a sua vida biológica não vai funcionar como deveria. Então, a micro acaba agindo sistematicamente através disso, do sistema nervoso, e trazendo o animal, ou a pessoa, se caso for um fisioterapeuta tratando, para o relaxamento, para o parasimpático, e aí você tem realmente uma biologia funcionando de uma maneira mais correta, e o ciclo biológico de simpaticotonia durante o dia e vagotonia, parasimpático ativo, durante a noite. E aí você tem um ciclo mais completo, um ciclo biológico funcionando da maneira que deveria. Então, sim, a microfisioterapia age bastante sistematicamente. Legal, quanta informação. Bastante, bastante. E tem algumas perguntas. Nossa, é muita informação, é, tipo, é muito complexo, é muito mais complexo do que eu imaginei. E você tem muitos pacientes que procuram a microfisioterapia ou ainda é uma técnica um pouco desconhecida, mas Então, dentro da veterinária está crescendo bastante. Na parte humana já cresceu muito. Mas a maioria dos animais, pelo menos, chegam para mim. A Celina, ela também está aí, ela também é minha mentora. Enfim, ela e a Ana Guilmar são minhas mentoras dentro da microfisioterapia. Ela até pode dizer mais sobre os pacientes dela, mas a maioria dos meus pacientes chegam porque o proprietário passou por uma sessão de micro, gostou, tratou, e aí ficou sabendo que tem para animal, e aí acaba procurando a gente também. Mas se a gente for pensar, é uma terapia que praticamente tem a minha idade, 30, 40 anos ali, ela surgiu nos anos 80. Então, é uma coisa muito nova. Como eu disse antes, ela ainda está em evolução, os criadores ainda estão vivos, ainda estão estudando, graças a Deus.
Então, a gente ainda tem bastante novidade vindo e ela está crescendo bastante. O que eu percebo hoje é que na parte humana, os humanos, eles estão procurando cada vez mais tratamentos e terapias que sejam mais orgânicas, sejam mais holísticas para eles. E, por consequência, os animais acabam também tendo uma procura maior, porque o dono acabou conhecendo alguma terapia e aí acabou passando pro animal, ficou sabendo que também tinha pro animal, e aí chega na gente. Então, cada vez mais, assim, tá numa crescente muito grande e até agora não parou, só continua crescendo a procura pela micro veterinária e eu espero que continue muito mais, porque a gente tem uns resultados bem legais e eu espero que cresça muito, que mais pessoas façam o curso de formação de micro, principalmente fisioterapeutas e veterinários, para cada vez mais a gente conseguir espalhar essa terapia, o tratamento, enfim, dar uma qualidade de vida melhor para os bichos também. Me vieram duas dúvidas. É mais procurado para grandes animais ou para pequenos animais? Ah, no meu caso, é mais procurado para pequenos animais. Alguns motivos para isso. Eu acredito muito que, e a gente vê muito isso, que sim, os animais absorvem muita coisa do ambiente. Então, agora, por exemplo, na pandemia, onde muita gente ficou em casa trabalhando e tudo mais, a gente teve um aumento gigante do número de casos de animais que precisaram de micro, justamente porque eles estavam mais presentes com o proprietário. O proprietário trouxe mais problemas para dentro de casa. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, o cachorro com uma criança até 7 anos. Se os pais vivem trazendo problemas de fora de casa para dentro, a criança acaba sentindo isso também. Então, os animais também não fogem disso. Então, eu vejo os pequenos animais precisarem mais dos serviços da micro, justamente por estarem mais presentes, mais em contato com o ser humano. Os cavalos, querendo ou não, eles ficam na isca, ficam um pouco afastados. O ser humano vai lá, monta, o proprietário vai lá, monta ele 3 vezes por semana, passa 1 hora e meia, 2 ali do lado com ele, mas não tem aquele contato, aquela troca de energia, aquela troca sistêmica. Então, eu vejo que os cavalos, principalmente, precisam menos de micro, ou pelo menos procuram menos micro para os cavalos do que os cachorros. Mas também tem uma clientela boa de micro para cavalo, principalmente problema comportamental, e eles respondem tão bem quanto, ou até mesmo, às vezes, melhor do que os pequenos animais. Ah, legal. E eu tinha outra dúvida, eu já não lembro mais qual é essa dúvida, mas Vai A anotando aí. Marina tá perguntando. Tem que começar a anotar mesmo. A Marina tá perguntando, Luísa, não sei se você já falou e eu perdi, mas como você faz tudo isso na sessão? Então, na verdade, assim, a sessão de micro, ela não é uma sessão muito demorada. A gente tem a apostila que a gente segue, igual eu falei antes, e basicamente a sessão de micro é isso: a gente seguir a apostila, fazer a pesquisa da página que a gente está na apostila, no corpo, ou seja, a gente procura por pontos que estão na apostila. Então, por exemplo, na apostila tem uma página lá onde eu vou em C4 no animal e eu ativo esse ponto no animal e eu faço a procura dele no tórax ou no abdômen. E aí eu vejo, por exemplo, se o corpo dele responde para mim em tórax ou responde em abdômen, igual eu falei anteriormente, daquela resposta biológica, positiva ou negativa. Então, Uhum. teoricamente, quando eu estou ativando a C4, eu estou ativando aquela lesão. E aí eu faço a procura em um ponto ou em outro e eu vejo se tem aquele tipo de lesão naquele local. E aí, tendo a lesão, eu continuo na mesma página e aí tem a correção em outro ponto, eu vou seguindo até fazer, mostrar a correção para o animal daquela lesão que eu achei. Então, não é uma coisa muito demorada, muito complexa, complexo de explicar, mas o tratamento até que é rápido. E aproveitando que a Maria acabou de perguntar que eu já ia falar, esses pontos a gente sente, alguns lugares a gente sente como fosse uma falta de fluxo biológico, então
simplesmente trava aquele fluxo ali. E outros pontos é aquilo que eu falei da biologia. A gente vai lá e faz um teste como se fosse um teste muscular, um pouquinho cutâneo ali, mais leve, e a gente vê se a resposta é positiva ou negativa, se tem atenção ou se não tem atenção no corpo do animal. Então, é basicamente com toque. Foram anos de estudo dos criadores para fazer os mapas e dos pontos corretos correlacionados com as lesões. Tá, então você basicamente acha o ponto pela tensão e sabe que funcionou pelo relaxamento. Ou eu entendi tudo errado? Basicamente isso. A gente testa, a gente faz a procura, e aí depois a gente faz a resolução, e se a gente fizer a procura de novo, a gente vai ver que não tem mais aquele ponto ativo. Então, ou o fluxo biológico voltou a fluir naquele tecido, porque vamos imaginar, a gente trata memórias celulares que estão guardadas no tecido como defesa do organismo do animal. Então, se a gente pensar assim numa coisa maior, um machucado, por exemplo, vai ter uma fibrose naquele local, porque é uma cicatriz, não deixa de ser uma cicatriz. E aí o fluxo biológico naquele ponto diminui. Tanto por fáscia, por exemplo, que vai ter uma fibrose, então a fáscia ali vai ter um tipo de rigidez, o tecido vai ter uma rigidez e o fluxo biológico também vai ter uma rigidez. E aí, com um toque muito sutil que a gente utiliza na micro, a gente consegue fazer ter essa sensibilidade e sentir esses pontos e falar, ó, esse ponto aqui está travado, tem uma lesão, tem uma cicatriz dessa lesão, dessa página que eu estou. E aí dá para a gente ir atrás dessa lesão, igual eu falei antes, procurar uma data e tentar ir achando aonde que é a causa real do problema para poder tratar o animal. Mas é uma terapia até que rápida, digamos assim, 40 minutos, uma hora é uma sessão bem completa, feita com bastante calma. Ah, legal. A gente estava conversando agora à tarde. Eu estava conversando com a doutora Juliana e ela estava contando Sim. que você fez a microfísio, uma cachorra do Eduardo. E que você descobriu que ela tinha tido um trauma 3 meses antes daquela data que você foi. E que depois eles foram procurar o que tinha acontecido com a cachorra. E ela tinha passado realmente por uma situação muito estressante, muito complicada na vida dela. E aí sim eles começaram a entender e levar realmente a sério a microfísio É, pela porque, vivência, né? porque assim, quem não conhece, igual, por exemplo, eu fui apresentar as terapias para Ju esse dia, né? E aí a gente tava lá, falou, faz uma sessão de micro aí pra gente ver. E assim, não tinha explicado exatamente o que era, eles não tinham passado por uma sessão, então, na hora que eu sentei, abri a apostila, fiquei passando a mão no animal de ponta a ponta, me deu um toque muito sutil, eles devem ter pensado, pô, mas ele só tá encostando no animal, isso aí não vai ter efeito. E justamente nela, essa lesão apareceu acho que umas 3 ou 4 vezes, a mesmo tipo de lesão. Falei, bom, aqui tem alguma coisa importante. Aí eu peguei a data no corpo e na hora eles falam, não lembro, não aconteceu nada, tal. Eu falei, bom, mas saiu, é uma coisa dela, às vezes é uma... Os animais têm essa coisa que, assim, a gente não sabe se um dia ele estava sozinho em casa e, sei lá, deu um trovão, o vizinho fez barulho, passou um caminhão na rua, ele se assustou, pode ter gerado um trauma ali. Então, muitas vezes a gente fala uma data e a pessoa fala, pô, não faço a menor ideia, não lembro de nada, mas pro animal teve alguma coisa. E aí eu falei, não, depois vocês venham, nem vê e pronto, é isso. E aí depois de algum tempo ela mandou mensagem pra mim, falei, não, a gente foi atrás, realmente aconteceu, tal, e assim, é isso, fica gravado, é uma cicatriz, fica gravada no tecido do animal. E aí a gente consegue ter acesso a isso e saber mais ou menos o que aconteceu, qual foi o motivo dessa, desse trauma ou dessa situação que foi traumática para o organismo do animal também. Então, de novo, não é nada espiritual, não é nada energético, é biológico e funciona bastante. Ah, eu lembrei qual era a outra pergunta. Hum, É... Como é o curso de microfísio? boa. Como é a formação? Então, aqui no Brasil, o único instituto que pode dar o curso é o Instituto Salgado, lá de Londrina. Instituto Salgado de Saúde Integral, se eu não me engano, é o nome completo, não lembro. O curso só é aberto para fisioterapeutas e para veterinários.
Para fisioterapeutas, você tem os módulos, então tem o módulo P1 até P3, outro P5, P6, enfim, não lembro exatamente quais são os módulos. Para veterinários, a gente faz o P1, P2, P3, e aí depois a gente tem o módulo com o francês, que é o fisioterapeuta, porque na Europa você não precisa ser veterinário para tratar os animais. Você pode, por exemplo, ser um osteopata sem ser veterinário, mas você pode ser um osteopata de equinos. Mas você nunca vai clinicar, você não vai dar medicamento nem nada. Você é um osteopata, ponto final. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem uma lei federal que protege a nossa profissão, então só médico veterinário que pode fazer qualquer tipo de tratamento com o animal. E aí, aqui no Brasil, só veterinário pode tratar o animal, e aí vem esse francês que tem uma experiência gigantesca com o animal, ele já tratou praticamente todo tipo de animal que você pode imaginar, e ele vem pra gente e passa a experiência dele, passa os mapas específicos de animais, e aí a gente faz o curso completo, a formação completa para veterinário em microfisioterapia. E respondendo a Fernando, que eu já tinha falado antes, sim, só veterinário pode aplicar no animal por essa lei federal que protege a nossa profissão. Eu não entendi, eu acho que deu uma cortada na hora que você falou. Esse homem que é francês, que vem dar o curso, ele não é veterinário, ele é microfisioterapeuta. Ele é osteopata na França e na Europa, Ah. principalmente França, que tem uma escola de osteopatia muito grande, na Alemanha também tem uma escola bem grande. Na Europa, você não precisa ser veterinário para tratar o animal, por exemplo, tratar no sentido de fazer uma osteopatia nele, fazer uma quiropraxia, fazer uma microfisioterapia. Lá, o veterinário mesmo é medicação e cirurgia, é parte clínica. Essa parte de fisioterapia, terapias complementares, lá você não precisa ser veterinário. Mas, por exemplo, se você é um osteopata de equinos ou de animais, você é só um osteopata de animais. Você não medica, você não faz exame clínico, você não faz nada. É muito limitado, é muito bem definida a sua profissão. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para fazer qualquer tipo de tratamento no animal, precisa ser veterinário, porque a gente tem essa lei federal que protege a nossa profissão. Então, qualquer pessoa que não for veterinário esteja tratando o animal, fazendo quiro, fazendo osteopatia, fazendo micro, fazendo fisioterapia, ela está fazendo o exercício legal da profissão. E aí já é enfim, uma lei federal que protege a gente. E não, Marina, veterinário não pode fazer em humano. A gente é veterinário, a gente trata animal. E também é exercício legal da profissão se a gente fizer em humano. Por mais que animal também, o humano também seja um animal, mas não. E falando bem sinceramente, a maioria dos veterinários acho que nem querem saber de humano. A gente escolheu Não, justamente mas é curioso veterinário para isso, porque fugir. todo mundo entra na veterinária falando isso, né? Porque eu não queria lidar com humanos, então eu vim tratar os animais. Exatamente. Não, mas é legal essa pergunta, porque, por exemplo, acredito que na acupuntura a gente consiga fazer, mesmo sendo veterinário, fazer o curso de acupuntura e aplicar na humana. E aí, às vezes, a micro é da mesma forma, mas não. É porque a micro ela é fechada para fisioterapeuta e veterinário. Então, assim, se ela fosse, por exemplo, o bioolhamento. O bioolhamento é um curso que eu fiz também e ela é aberta, você não precisa ter nenhuma formação específica para fazer o curso. Então, eu, como veterinário que fiz o curso de bioalimento, posso atender humanos com bioalimento. Mas quem fez bioalimento não pode atender animal, porque a gente tem a lei federal que protege a gente. Mas como o curso da microfisioterapia é fechada para fisioterapeutas, se eu não sou um fisioterapeuta, eu não posso fazer humano. Mesmo sendo veterinário ou não, isso influencia. Se eu fosse, igual tem um amigo meu, que é o Davi, ou David, não lembro como é o nome dele, ele sempre fica bravo quando a gente erra, com certeza vai ficar bravo comigo. Ele é veterinário, ele é do Rio de Janeiro, ele é veterinário e fisioterapeuta de formação, ele fez as duas faculdades. Então ele faz micro em humanos e em animais, porque ele tá dentro do legal das duas profissões ali, sem problema nenhum. Ah, entendi. Não, tudo bem. Agora, não, fez sentido agora.
E eu queria fazer mais uma pergunta. Por que escolher a microfisioterapia? Entre tantas técnicas existentes. Por quê? Vamos lá, essa é fácil. Porque a microfisioterapia, primeiro, ela vai direto na causa do problema. Então, por exemplo, igual eu falei lá atrás, o problema da dermatite, por exemplo, eu não vou estar tratando a pele. Eu vou tratar a lesão lá atrás que fez com que a pele ficasse mais sensível. É uma terapia totalmente manual e orgânica, a gente não usa nenhum tipo de suplemento, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de equipamento, a gente só precisa das nossas mãos e da nossa apostila, e a gente trabalha a favor da biologia do animal. Então, a gente ajuda o animal, o corpo do animal a entender o processo que ele está passando, e também ajuda e indica para o animal como ele pode resolver melhor aquele processo que ele está passando. Então, resumindo, é uma terapia que vai a favor da biologia, ela é 100% orgânica, não usa nenhum tipo de medicamento ou suplemento, e a gente vai direto na causa do problema, que é o mais importante. Certo. E o que mais você tem para contar pra gente? Que acho que as minhas dúvidas acabaram. Alguém tem Quase alguma surgiram pergunta, mais. alguma dúvida? Ah, então, é porque é muito complexo, a gente tem que digerir um pouco para pensar em mais. Sim. Assim, um resumo para quem chegou depois ou para quem está desde o começo e ainda não entendeu 100%. A microfisioterapia, ela mostra para o organismo qual que é a causa do problema. Ou seja, a gente passa por algum tipo de situação que tenha sido traumática para a gente ou que tenha sido traumática para o animal, mesmo que seja consciente ou inconsciente, e essa situação fica gravada na memória celular do animal como uma defesa, justamente para ele não passar por essa situação de novo. E acontecem algumas coisas e ele começa a responder de uma forma exacerbada para se proteger de algumas situações. E aí, na microfisioterapia, a gente faz um toque muito sutil, muito leve, seguindo as apostilas, e a gente consegue ir direto na causa do problema, e a gente consegue mostrar para o organismo do animal, ou da pessoa, no caso o fisioterapeuta, qual que é a causa desse problema e como que ele faz para justamente parar de responder a essa situação. Então, ela trata bastante coisa, ela abrange muita parte, tem uma parte toda sistêmica, principalmente do sistema nervoso, ativação do simpático, do parasimpático, e muitas vezes a gente consegue achar assim uma data de quando aconteceu o trauma, e muitas vezes, em quase todas as vezes, a gente consegue sim saber qual foi o trauma. Então, se foi um processo de perda de contato, um contato indesejado, se foi alguma parte relacionada à impotência, à desvalorização, perigo de vida, alguma coisa, perda de proteção, enfim. A gente consegue também saber a origem do trauma e às vezes alguma data também. Basicamente é isso. Não sei se ajudou muito essa explicação, mas é bem complexo, vem lá da embriologia, lá atrás. São anos, anos, anos de estudo. E é uma coisa, querendo ou não, é muito nova para o pessoal que ainda não ouviu falar. Então, esse primeiro contato geralmente é assim, pô, mas entendi, mas não entendi. Tava com duas dúvidas, saí com 10. Mas é bem normal, é isso. O importante é ter esse primeiro contato, ouvir pelo menos o nome da terapia, ouvir falar sobre isso. E é isso. Quem tiver dúvida, estou super à disposição aí depois da live em responder todo mundo que precisar. Só mandar mensagem. Eu tô com uma dúvida que veio agora. Em todas as sessões você também leva essa apostila e você se baseia nela. Então, tipo, você não tira da sua cabeça, você não decorou os pontos, você consegue levar a apostila e se guiar por ela. Assim, se eu estiver sem apostila, eu hoje em dia, depois de... Eu tô com 4 anos que eu me formei em microfisioterapia, né? Depois de 4 anos, hoje eu consigo fazer uma sessão sem apostila.
já sei a maioria dos pontos ali, mas às vezes algumas resoluções, algumas correções que a gente tem que mostrar para o organismo, às vezes ali eu fico em dúvida. Então, a apostila está sempre comigo, para qualquer lugar que eu vou, está sempre na minha mochila. É uma apostila basicamente bem fina até, então não ocupa muito espaço e sim, sempre uso ela em todos os atendimentos. E até uma coisa legal que dá para o proprietário ver. Então, não que ele vai entender muita coisa, pois desenho os meus dois com umas setas, umas posições diferentes, mas é o material que está ali, que ele vê. Então, sim, eu levo minha apostila sempre comigo. Eu tenho um professor que fala que as pessoas acham estranho o médico vendo a apostila, vendo o livro na hora da sessão, porque acha que ele não sabe nada. Mas na verdade é o contrário, né? Se a pessoa tá ali com o negócio olhando, é porque ela quer fazer direito, ela não quer tirar da cabeça e fazer alguma besteira. É exatamente isso. Quando eu me formei, no nosso grupinho ali que a gente meio que formou junto, o pessoal ficava, eu quero decorar logo para a pessoa não achar que eu não sei nem nada. É, mas na verdade não, a gente tá com a apostila ali, eu tô tendo a certeza absoluta do que eu tô fazendo, do que eu tô mexendo. Então, é, às vezes eu nem preciso da apostila, mas ela tá me confirmando que eu tô no local exato, que eu tô no lugar certo. Então, nada mais é do que uma consulta mesmo, do que, não sei o que eu tô fazendo, eu preciso olhar. Então, não precisa ter vergonha nenhuma até durante a consulta, olhar em livro e nada. É melhor olhar o livro e acertar do que não olhar, sair de sabichão e errar tudo que o animal tem. Sim, com certeza. E, gente, alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Eu tô falando demais já. Não, é muito legal, porque é uma técnica que não é todo mundo que conhece, é nova, parece ser super, super bacana. É uma coisa bem nova mesmo e infelizmente pouca gente conhece. Mas, por exemplo, na veterinária, se eu não me engano, aqui no Brasil, a Celina foi a primeira veterinária a se formar na micro. Não sei se ela ainda está aí ou não, ela pode me corrigir, mas se eu não me engano, ela tem 6 ou 7 anos que ela fez a formação dela de micro. Então, é uma terapia muito nova. Então, normal as pessoas não conhecerem. É até legal estar fazendo essa live. Agradeço muito vocês pelo espaço para a gente poder divulgar cada vez mais essas terapias diferentonas, né? Essas terapias mais alternativas, mas mais complementar do que alternativa. E justamente para isso, para a gente fazer a divulgação. E não é porque, nossa, eu quero ganhar rios de dinheiro com a terapia. Não, é justamente para a gente conseguir cada vez mais levar o bem-estar para os animais. E é isso que no fundo realmente importa. Então, muito obrigado pessoal da Qualivetes, muito obrigado Ju, enfim, obrigado a toda a equipe por ter feito o convite e ter aberto esse espaço para a gente. A gente agradece a participação, sua presença aqui com a gente, 8 horas da noite, Esse calor, tô explicando sobre a suando aqui. microfilm. Muito calor, nossa. Hoje tá demais, tá vendo? E muito obrigada. Eu que Gente, muito agradeço. obrigada para quem entrou, Eu que para quem agradeço. participou com a gente. Quem precisar, só mandar mensagem para mim. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer, enfim, tô super à disposição. Agradeço muito, gente. Um beijão, boa noite e acho que é isso, né? É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau.